Eu queria falar aqui pautado num tema que é conhecendo a voz do Espírito Santo. Nós acabamos de ler que o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, como ele fala conosco? Como é a voz do Espírito Santo? Será que é uma voz feminina? É uma voz masculina? É uma voz... Como que é essa voz? Como que é a voz que nos orienta? Como é a nossa bússola? Como que é o nosso guia? Como que é o nosso orientador, o nosso advogado? Como ele fala, né? Então, por isso coloquei ali esse tema: como ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Não dorme não. Deus é Espírito, certo? Alguém já apertou a mão dele aí? Então Deus é Espírito. No começo de tudo, queridos, o Espírito Santo, lá no início a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Já era esse Espírito que mora em mim e em ti hoje. Aí depois um pouquinho foi dada uma orientação a Maria: e tu darás a luz através do Espírito. Então ele apareceu de novo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a terceira pessoa. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele é igual a eu e você, ele só não é carne, porque ele é Espírito. Espírito é, se você pegar no grego, ele significa pneuma. Pneuma é sopro. Esse é o Espírito Santo. Assim é o nosso Pai. Então ele não tem barreira, ele não há limites para ele, porque ele é Espírito. Então o Espírito Santo, ele pairava sobre o Espírito sobre as águas, e aí depois ele deu uma orientação, e Jesus foi concebido como filho sem relação humana com Maria. Lembra que eu falei a última vez que eu preguei aqui sobre o unigênito? É a única pessoa que nasceu sem uma relação macho e fêmea. Hoje estão tentando fazer já de tudo, né? Mas enfim, é a única pessoa. Por isso o nome único é mais que único, porque é o único da espécie. O nome unigênito significa o único da espécie. O único foi formado daquela forma. O único que virou um ser humano 100% homem, igualzinho eu e você, através do Espírito Santo. Então Deus disse a Maria: virá sobre ti o Espírito Santo e dará à luz a um filho, e o seu nome será Jesus. É lindo, né, queridos? É algo sobrenatural, é algo que nós não conseguimos nem entender. É só pela fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas eu creio. Isso é fé. Simples assim. E nós complicamos, né, pastor? Às vezes nós complicamos, nós achamos que a pessoa que não pula, que não grita, ela não tem fé. Só que Maria foi escolhida sem fazer nada disso. Olha a dádiva que Maria teve. Tanto que o pessoal católico cultua ela até hoje. Olha a dádiva. A gente falou aqui a última vez, de uma mãe poder gerar um bebê. Não é para qualquer um, queridos. Isso é sobrenatural. Sobrenatural. É algo que você não consegue imaginar. Como acontece? Daqui uns dias o bebê está aqui, orando junto com o Arthur.
é milagre da vida, é milagre de Deus, é projeto de Deus. A família é projeto de Deus. Pode o mundo lá fora tentar mudar todo este projeto, mas eu e você, pela fé nesta palavra, cremos que esta família e que a nossa família é projeto de Deus, porque nós não vamos conseguir fazer isso, irmãos. Então pode o mundo lá fora tentar mudar tudo, macho com macho, fêmea com, não interessa, mas nós que cremos nesta palavra, sabemos que o único jeito é através do Pai. Porque a Bíblia diz que escolhe lá no ventre, escolhe o ventre para gerar uma vida. Não é para gerar um objeto, não, é para gerar uma vida. E essa vida é eterna. Olha isso. Essa vida ela é eterna. O bebezinho está ali, mas ele tem uma vida eterna. Então o mundo lá fora, eu acabei de ler, eles não conseguem ter entendimento dessa palavra, pastor, porque eles não o conhecem. Eles não conhecem esse Espírito, ou quem sabe conheceram, mas não tiveram forças para permanecer. Por isso que eu disse aqui no início, nós somos privilegiados de estar aqui. Privilegiados porque muitos conheceram como eu e você, mas perderam as forças, desfaleceram no meio do caminho e não tem mais força para poder sentir o que eu e você sentimos neste lugar. Ah, mas eu congrego na minha casa, né, pastor? Agora está a moda, né? Eu congrego na minha casa. Cuidado com isso, queridos, porque tu faz parte de um corpo. Você já viu um pé andando sozinho por aí? Uma mão? Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. Nós temos que estar em união. Nós precisamos deste momento para que o Espírito testifica com o meu, com o seu, com o dela. O Espírito que mora em nós testifica com o Espírito de Deus. O meu Espírito testifica com Ele. E aí a gente sente isso que nós sentimos todas as vezes que entramos neste lugar, porque aqui é a casa do Pai. E não há outro lugar melhor do que pertinho do Pai. Quando eu era pequeno, às vezes, pastor, a gente estava ardendo de febre. Meu pai não falava nada, era um velho meio bruto. Dizer meio para não dizer inteiro. Mas eu não esqueço, queridos, que quando eu estava mal, ele sentava do lado da minha cama, pegava a minha mão e ficava passando a mão assim, ó, até eu dormir. Assim é nosso Deus, querido. Quando tu estiver mal, estenda a sua mão e fala: Deus, cuida de mim. Cuida de mim nesse momento que a minha alma geme dentro de mim. Cuida de mim. Tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. Nós não estamos sozinhos. Eu acabei de ler. É para sempre. Foi para sempre que Ele enviou o Consolador. Foi para sempre que eu e você recebemos esse Consolador dentro de nós. E nós às vezes nos esquecemos dele. Ele vai se afastando através do pecado da gente. Porque somos pecadores, querido. Paulo diz que as coisas que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Como é difícil servir a Deus e ser fiel a Ele. Porque tudo que nós tentamos fazer parece que é improvável, parece que não vai, né? Mas é parecendo desse jeito, quando nós estendemos a mão, Ele estende a mão para ti. Mas nós precisamos entender essa
codependência dele. Nós precisamos entender que ele habita em nós. Nós precisamos entender que jamais nós vamos estar sozinhos, pastor. Nunca mais. Nunca mais. Um dia que você foi inserido no batismo e você recebeu esse Espírito, um dia que você levantou a sua mão e disse assim: eu aceito, pastor, eu aceito esse Espírito, eu aceito que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Ele pegou o seu nome e escreveu num livro. Jesus nos dá essa chance. Foi escrito com sangue. Foi escrito com sangue, querido. Não foi com sangue de cordeiro, não. Foi com o sangue do cordeiro, pastor. Aquele que em tudo, igualzinho a eu e você, foi tentado em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Em um certo momento ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era tanta dor, querido. Ele soava sangue. A ciência explica que nós chegamos, o ser humano chega num momento de tanta dor, que a nossa pele começa a suar sangue. Era tanta dor. Sabe por quê? Porque um dia nós íamos estar sentados aqui, ouvindo esta palavra, e ele ia estar dizendo para mim e para ti: aquela cruz é o suficiente para pagar o teu pecado. É o suficiente. Nós não precisamos de mais nada, queridos. Nós não precisamos de galinha preta, nós não precisamos de mais nada. Aquela cruz foi o suficiente. Ele se doou por mim e por ti. Amém, queridos? E como ouvimos, eu já disse, né? Como ouvimos essa voz do Espírito Santo? Quando alguém fala: eu falei com Deus, daí você fica pensando: será que é uma visagem? Como que é? Né? Quando estamos sentindo algo dentro de nós, é assim que é a voz do Espírito Santo. Sabia, Soraya? Nós ficamos às vezes ouvindo, pensando que alguém vai vir bater no nosso ombro. Não, eu acabei de ler que Ele mora em mim. Então, queridos, muitas pessoas andam atrás de pregadores famosos, de cantor. Não estou criticando, não, tá? Mas Ele mora em mim. Eu não preciso de alguém de fora me apresentar esse Espírito. Ele mora em mim. Então é assim que Ele fala conosco, queridos. Sabe quando você está numa roda de amigos, daí alguém faz uma brincadeira, e algo dentro de você diz assim: essa brincadeira não é para você. Voz do Espírito Santo. Sabe quando você está numa roda de amigos e alguém faz aquela piada maldosa para sacanear alguém, e aí você se afasta? Essa é a voz do Espírito Santo. Sabe quando alguém dá o troco no mercado errado para você e você devolve? Essa é a voz do Espírito Santo. Estou usando exemplos simples, querido, para você entender que não é um berro, que não é alguém falando em línguas, pastor, que não é alguém rodopiando igual um helicóptero. Não, Ele mora em mim, Ele mora em ti. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Porque Ele mora em mim. Então aquela vozinha que você ouve assim, não faça mais isso. Então é quando nós estamos num culto igual esse, e dentro de ti diz uma voz assim, perdoe aquela pessoa. Talvez você esteja ouvindo uma voz aqui esta noite dizendo assim, perdoe aquela pessoa.
essa voz é o Espírito Santo de Deus falando contigo. Sabe o que Ele manda dizer para ti nesta noite? Olha tudo que vocês viveram juntos. Olha tudo que vocês viveram juntos. Perdoe aquela pessoa. Essa é a voz do Espírito Santo, queridos. Essa é a voz do Espírito Santo. E existem sinais que nós temos o Espírito Santo em nós, sabia? O primeiro sinal é o desejo de conhecer mais de Deus. O que nós viemos fazer aqui? Conhecer mais de Deus. Então a nossa vinda aqui diz muito a nosso respeito. Porque foi difícil sair da cama essa tarde e vir para cá. Mas nós entendemos a nossa necessidade de chegar um pouquinho mais perto de Deus. Viu como é simples? O Espírito Santo levanta e vai para o culto. Simples, né, pastor? Aí, se você ama falar de Deus para as pessoas, mais um sinal que você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu estou dizendo isso porque tem gente que não acredita mais, pastor, que ele tem o Espírito Santo. Ele não acredita mais nem no arrebatamento da igreja. Eu vou falar. Eu passei madrugadas orando, irmãos, para estar aqui nesta noite falando para vocês. Tem gente que não acredita mais que vai tocar uma trombeta. E eu e você, num piscar de olhos, vai ser muito rápido, queridos. Ah, mas eu vou esperar eu ficar santo para eu ser usado. Não vai dar tempo, querido. Porque nem eu, nem o pastor André, nenhum de nós somos santos. Só existe um santo. Então não espere você mudar de vida para você servir a Deus, para você ser ferramenta na mão dele. Não espere. Se santifique e vai, coragem. Tem que ter coragem para estar aqui. Eu não posso esperar eu ficar santo, queridos. Eu não posso, talvez não dê tempo. Estão entendendo, queridos? As coisas do mundo não me atraem mais. Mais um sinal que Ele mora em mim. Como eu já disse aqui para vocês, eu gostava de uma cana mesmo. Só que não me atrai mais. Eu não preciso mais daquilo, pastor, para eu sentir aquela alegria que eu achava que sentia. O vazio que eu acabei de ler, de quem mora dentro de mim, nem a cocaína supre, nem a bebida supre. A pior coisa era quando eu passava e acordava de porre. É o pior sentimento do mundo, irmãos. É o pior sentimento, porque você tinha gastado o que não tinha, porque o bêbado gasta, irmãos. Eu vou na balada e já tinha todo o dinheiro que tinha já era na entrada. Comprava uma garrafa de cerveja e ficava andando em volta dela a noite inteira. Aquilo já estava até quente. Estava tomando igual os chineses, que lá eles tomam quente. Então, queridos, esse vazio dentro de nós só vai ser suprido por esse Espírito. Tu pode fazer o que você quiser. É o tamanho certinho. É o tamanho certinho, é igual uma forma. O vazio que tem dentro de nós, o Espírito Santo entra e pum. Ai, como é bom, queridos. Sentir a presença dele é muito bom. É muito bom. Mais um sinal. Você não se sente sozinho mais. Então não me sinto mais sozinho. A luta vai vir. A luta vem para quem tem o Espírito Santo também. Jesus
sendo homem, eu acabei de dizer, ele foi tentado em tudo. A Bíblia diz que nós ia sofrer mesmo. Nós ia ter aflição mesmo. Só que ele foi o suficiente para que nós vença esse sofrimento humano. Então não me sinto sozinho mais. Lembra que eu disse da mão? Faça isso, querido. Como eu lembro do meu pai, eu estou falando do meu pai paterno, tá? Às vezes tem momento que eu estendo a minha mão de noite quando eu não consigo dormir e eu sinto o mesmo toque e eu sei que não é do meu pai paterno. É aquele carinho diferente, é aquele carinho que não tem como explicar para ti, querido. É quando o teu chefe chega, te humilha e você fala assim, peraí, eu tenho papai, eu vou contar para ele. É quando você tem algo roubado, igual um dia um cara colocou uma arma na minha cabeça, a Kailane era pequenininha, ele tirou a arma da minha cabeça e colocou na cabeça dela, no colo da Kátia. Eu falei, só nos poupe de entrar em luta aqui, mas pode levar o carro. Ele levou. A única coisa que ele levou de dentro do meu carro foi minha Bíblia. Eu achei o carro depois. A única coisa que eu não achei, tinha cartão de crédito da empresa dentro, cartão de crédito meu, tinha de tudo, meus documentos, minha carteira, tudo. A única coisa que ele levou foi minha Bíblia. Então, queridos, Deus conhece o caminho de todos. Eu não sei, não sei, nunca vou ver esse cara, provavelmente. Mas chegaram dois e colocou uma arma na cabeça da minha bebê. Ali, queridos, eu trabalho com um cara essa semana, ele teve o azar dele de falar para mim que ele é ateu. Eu não falei nada para ele, porque há tempo para todas as coisas, querido. Mas eu vou pegar ele. Eu gosto de pegar o cara que é ateu, pastor. Porque se ele é ateu, é porque ele já acredita em Deus. Eu não posso dizer que eu não acredito nisso aqui se ele não existir. E é bom conversar com ateu. O difícil é conversar com desviado. Mas, queridos, entenda o que Deus quer conosco esta noite. Então, eu expliquei para ti como você identifica se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Amém? Você não sente mais sozinho, né? As coisas do mundo não te atraem mais. Você tem mais desejo de conhecer de Deus. Você ama falar do amor dele. Então, quando nós estamos sozinhos, o Espírito Santo ele está bem juntinho de nós. A Bíblia diz que quando penso que estou fraco, essa é a hora que eu estou forte. A hora que eu estendo a mão, eu falo, não aguento mais. Essa é a hora que nós estamos fortes. É a hora que o paizinho chega e fala, opa, me dê sua mão que eu vou cuidar de você. E não existe cuidado melhor que a do nosso Pai. Não existe. Como eu estou dizendo, eu lembro do cuidado do meu pai comigo. Mas hoje, quando eu estendo a mão, o cuidado ainda é diferente. Aquele toque é diferente. É o mesmo toque que um dia eu fui diagnosticado com uma doença incurável, querido. E eu estendi a minha mão e eu disse, eu aceito. E ele me curou. É o mesmo toque. É o mesmo toque de quando eu chego na minha família e eles estão todos bebendo. Agora eles já desistiram, eles nem me chamam mais para beber.
porque aí tem alguém que é cristão ainda, chega lá e bebe junto com eles. Eu falo, meu Deus. Porque conversão é diferente, querida. Conversão é eu mudar de sentido. Não tem como eu ser um convertido fazendo as mesmas coisas, pastor. Não tem como. Não tem como. Então, eu não posso mais ter essa necessidade das coisas do mundo. Queridos, nós não somos seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiências humanas. Por quê? Por que Dali está falando isso? Vamos viver 149 anos. Oh glória! E a nossa alma, ela é eterna. Então, queridos, é algo muito sério. Viu como nós somos seres espirituais com experiência humana? A vida, a Bíblia diz que é um sopro. Assim é a vida. Eu disse, quando nós piscarmos os olhos, o bebê vai estar aqui. Quando nós piscarmos os olhos, ele vai estar aqui. Quando piscarmos os olhos, ele vai estar aí. Não é assim? Ou não era ontem que o Arthur era um bebê? Olha o tamanho dos meus bebês. Está ali meus bebês, ó. Quando o cara colocou a arma na cabeça dela, era do tamanho do bebê aqui, ó. Meu, é apavorante, irmãos. É uma situação, você se sente... Mas Deus cuidou. Deus cuidou. Ele podia ter nos dado um tiro. E tinha recém, acho que estava no quartel ainda, né, Kátia? Eu falei, vou pegar esse cara porque eu sou ninja. Aí eu dava um passo para ele dava um passo para trás. Eu dava um passo para ele, um passo para trás. Eu ia pegar ele. Aí quando ele foi para trás, a Kátia veio e passou ele na cabeça dela. Eu falei, não, agora leva. Enfia a mão no bolso, pode levar. Aí não dá mais. Graças a Deus que eu não entrei numa luta com esse cara, que ele podia ter tirado a minha vida ou de alguém da minha família. Então não lute, querido, só entrega. Não tem o que fazer. Nós vivemos no mundo. Lembra das aflições que eu acabei de falar? São essas. Eu tive que receber um diagnóstico, queridos. Um diagnóstico feio. Um dos mais feios que tu possa imaginar. Para que eu entendesse que esse vazio que tinha dentro de mim precisava de alguém. Então, queridos, eu não faço as mesmas coisas mais, né? Beleza. Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, não me faz passar vergonha. Kátia, eu sou o mesmo marido que eu era quando você me conheceu? Nós não combinamos isso aqui, tá, irmãos? Mas se for mentira, ela pode me envergonhar aqui, não tem problema. Pastor, tu é a mesma pessoa que quando você aceitou a Cristo? Queridos, esse Espírito Santo, ele vem nos orientando em tudo, lembra? Então eu venho mudando. Então eu não preciso mais da bebida. Então eu não preciso mais ser aquela pessoa arrogante. Pensa num cara cascudo, era eu, queridos. Isso a Kátia pode confirmar, né? Pensa num cara cascudo que eu não dava nem bom dia para ninguém, porque fui criado no meio do mato, saí de lá e fui servir o exército. Então quanto mais grosso tu for, quanto mais irracional, mais animal tu for, é mais legal. Eu tocava o carro em cima da calçada para matar um cachorro, irmãos. Eu já entortei roda do carro. O quartel de Curitiba, no Boqueirão, quem conhece, lá é 7 quilômetros da volta, é cercado de muros. Então eles pegavam os cachorros e soltavam lá dentro. Eu matava todos. Tu teve atendendo a minha cachorrinha essa semana, né? Ela manda lá em casa, ela faz a gente acordar de madrugada, eu acordo.
Queridos. Porque eu tinha prazer em ser mal. Eu fui criado ouvindo meu pai falar para eu matar alguém, nada é a mesma coisa para mim. E eu acreditei nisso. Cuidado para você não acreditar na mentira que Satanás contou para ti. Eu fui criado assim, pastor. Então, hoje é diferente. Hoje eu não posso ser aquela criatura mais, Soraya. Aquele cara que parecia um animal. Hoje eu mudo o meu jeito de falar, o meu jeito até de vestir, queridos. Porque hoje eu entendo que eu sou morada. Eu sou morada, então eu preciso mudar o meu jeito de vestir, pastor. Eu vou falar. Então se eu vestia de um jeito, agora eu não posso mais, porque eu sou templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em templo sujo. Ele não habita em templo pichado. Já viram lá em Curitiba? Tem muito pichador. Você passa nos muros tudo pichado. Fica bonito, né? Então eu não me visto mais daquele jeito. Eu não falo mais daquele jeito. Até meu cor de cabelo muda. Não é verdade, irmãos? Porque eu, graças a Deus, nunca fui roqueiro. Mas eu conheço um cara, o Orlando lá. Ele tinha o cabelão, então mudou. Hoje nem cabelo ele tem mais, hoje ele é careca. Estou falando, é amigo meu, tá? Eu conheço ele. Então eu sei que ele não vai ficar bravo. Então, queridos, é isso que Deus faz conosco. Nós não somos mais aquela pessoa. O velho homem vai se afastando de mim, pastor. Porém, eu preciso estar me alimentando. Quando eu paro de me alimentar da palavra, quando eu paro, lembra que eu preguei aqui, eu falei da intimidade? Quando eu vou me afastando, eu vou voltando. Vou voltando. O velho homem nunca vai desligar de nós. Enquanto nós não for para a cidade do silêncio. Então, queridos, é isso que Deus faz conosco. Ele muda o nosso jeito, Ele muda a nossa persona, Ele muda a pessoa. Se você vê um cristão, eu vou falar, o que é cristão? Aquele que é parecido com Cristo. Você já viu Cristo andando por aí de qualquer jeito? Ele andava de qualquer jeito? Então ele não precisava falar em línguas, dar pirueta, ele não precisava. Ele chegava, sentava e ensinava. Então é isso que eu vou falar para o ateu o dia que der a oportunidade. Vou falar disso aqui para ele. Eu quero que ele prove para mim que tudo que tem no corpo dele não tem na terra. Eu quero que ele prove para mim que ele veio do macaco. Eu quero que ele prove para mim que tantos % de zinco que tem no nosso corpo tem na terra. Que se ele parar de tomar as vitaminas, ele vai morrer. Igualzinho uma planta. É a única base que eu tenho. E é a única que é fundamento para a nossa vida, queridos. Mas eu acredito que depois nós podemos conversar. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo, ele nos aperta, ele vai, a moda, é modinha, cuidado com isso, queridos, tá? Você sabe por que Davi foi conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus e pecou? Olha só. Davi, citado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, quando ele peca, ele se lança no pó. A primeira coisa que ele faz é retirar a coroa.
quê? Não adianta eu ter dinheiro e ser pobre. Não adianta eu ser rei e não ter nada. Não adianta eu ter um monte de coisa e deitar à noite a cabeça no meu travesseiro e não dormir. Não adianta. Então, queridos, Davi, ele tira a sua coroa e se joga no pó. Porque ele não quebrou somente ele não quebrou somente um mandamento, pastor. Ele quebrou os 10 mandamentos de Deus. Ele fez os 10 mandamentos num pecado só, querido. Ele pecou com Betseba, daí ele pegou o marido, colocou na frente da batalha para morrer, e o cara morreu, e aí foi. Só que ainda ele teve uma chance. Quando ele se joga no pó e ele tira a sua coroa, ele tira suas vestes, e ele sente tudo o que eu e você sentimos. Quer ver? No Salmo 51 ele diz: ninguém é culpado pelos meus pecados, foi eu que pequei. Então ele podia culpar, né? A mulher que estava lá. Não, eu pequei. Então, querido, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós temos o Espírito Santo é entender o meu erro. Primeira coisa que ele disse: não foi culpa de ninguém, não foi culpa do pastor que não me cumprimentou na entrada e eu já quero me matar. Não, eu pequei. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos reconhecer quando pecamos.